Boa tarde, meu nome é professor Jorge, sou professor de História do sexto e do sétimo ano, né? Sou professor aqui do CF7. Vocês têm mais experiência com a escola do que eu, porque eu acabei de chegar na escola, né? Então, esse vídeo primeiro eu estou fazendo para essas turmas de sexto ano que não tiveram contato comigo ainda, para vocês começarem a pensar algumas coisas para esse ano que a gente vai ter, que vai ser um ano difícil e corrido, né? Então, assim, eu gosto muito de História, então meu primeiro passo é eu me apresentar. Eu sou professor de História na Secretaria de Educação desde 2009. Trabalhei durante 10 anos no Recanto das Emas, vim para o Plano Piloto esse ano. Eu sou doutor em História pela UNB. Faço um trabalho assim de muito tempo com turma de sexto ano, então vocês vão ver que minhas aulas a gente vai fazer teatro, a gente vai fazer passeio, a gente vai ter imagem, ter música, ter muita coisa para discussão. Então, assim, infelizmente a gente teria esses primeiros minutos assim em sala, e a gente vai ter isso ainda, né? Mas agora, num primeiro momento, o que eu gostaria que vocês fizessem um pouco era pensar assim, o que é história? E não que eu quero que você ache um conceito igual ao do dicionário. Eu quero que você pense da sua cabeça, com as suas palavras. O que você acha que é história? Se você quiser me mandar, que normalmente eu ia pedir para você fazer numa folha e me entregar. Você pode me mandar isso por e-mail e eu dou uma olhada, tá? Meu e-mail deve estar aparecendo aí na tela agora, tá? Você pode me mandar um e-mail que eu vou responder com o maior prazer. Mas, de qualquer forma, eu quero que você pense no seu conceito de história. Porque ele não é uma questão de se ele está certo ou ele está errado, mas é para eu poder conhecer a sua opinião. E, às vezes, a gente mesmo, para saber a própria opinião, a gente precisa pensar sobre ela, né? Então, uma vez que você tenha feito aí a sua ideia do que é história, você pode depois procurar num dicionário, ou pesquisar na internet, ou escutar a opinião de outras pessoas, como seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, do que eles acham que é história. Porque a gente não começa a estudar história na escola, né? Desde que a gente nasce, a gente está estudando história, porque a história está em tudo. Tudo tem história. Então, assim, é interessante você perceber as semelhanças e as diferenças da ideia que você tem de história com a ideia das outras pessoas. Ainda mais nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa, mais próximo da nossa família. Bom, dentro dessa ideia de história, eu costumo trabalhar com uma história um pouco diferente da história dos outros professores de história. Porque eu não estou tão preocupado que você saiba porque o faraó Ramsés construiu a maior pirâmide de todas no ano 3000 a.C. Para ser sincero, eu acho que isso não faz muita diferença na sua vida. Eu estou mais preocupado que você saiba a história das coisas que estão perto de você. A sua história, a história da sua família, a história do local onde você mora. Porque se você perceber a importância dessas histórias e conseguir pensar sobre elas, você vai conseguir pensar sobre qualquer história que você quiser. Nesse sentido, a gente vai ao longo desse ano, em vários momentos, estudar essa história que está perto de você. E para isso, a gente vai estudar várias histórias de vida. As histórias de vida, elas podem ser de dois tipos, que estão aparecendo aí para você. O primeiro tipo são as biografias. Biografias vem da junção de duas palavras do grego. A palavra bio, que quer dizer vida, e a palavra grafia, que quer dizer escrever. Então, biografia é escrever sobre a vida de alguém. Essas duas palavras, bio e grafia, vêm do grego, que é uma língua de onde vem várias palavras para o português. O meu nome mesmo, Jorge, vem do grego. Em grego ele quer dizer camponês. Tá? Todo nome tem um significado. A maioria dos nomes da nossa língua vem do hebraico, por exemplo, que é uma língua que está na origem do cristianismo.
que é a religião principal do nosso povo. Então, a minha esposa, por exemplo, que chama Débora, o nome dela vem do hebraico e significa abelha. Se você quiser saber o significado do seu nome e de qual língua ele vem, você pode escrever no Google significado do nome e o seu nome, e vai aparecer um dicionário de nome com significados e a origem, tá? Mas bem, voltando aqui, o primeiro tipo, então, são as biografias. O segundo tipo são as autobiografias. Se a gente já viu que biografia é escrever sobre a vida de alguém, tudo que começa com essa palavra auto quer dizer que faz por si mesmo. Então, autobiografia é escrever sobre a vida de si mesmo. Sempre que alguém está contando a sua vida, é uma autobiografia. Sempre que alguém está contando a vida de outra pessoa, biografia. Bom, para vocês entenderem bem isso e a gente passar para a atividade, eu estou colocando aí no texto embaixo do vídeo, mas também estou colocando aqui por cima do vídeo. Então você pode pausar o vídeo e copiar o texto. O legal é você copiar, mas, até para praticar, mas você pode também só ler o texto aqui pausado e fazer essa atividade que eu vou te pedir. No seu caderno, depois de ler essa biografia do Pablo Picasso, que é esse cara que está mostrando a foto e mostrando os quadros dele, e é considerado o maior pintor de todos os tempos. Ele revolucionou a pintura. Ele criou praticamente o jeito atual, livre de se pintar. Pois bem, você vai procurar nessa biografia do Pablo Picasso 8 datas que aparecem no texto. Depois que você copiar as 8 datas, você vai escrever ao lado de cada uma a ideia principal do que aconteceu. Igual eu estou dando de exemplo aqui com a data dele, que ele nasceu. Tá aqui, 25 de outubro de 1881, tracinho, nasceu. Pois bem, você vai fazer isso com todas as datas seguintes. Bom, agora o legal aqui é que você já pode dar uma pausa, fazer e voltar para continuar o vídeo. Se você teve dificuldade para achar alguma das datas, olhe que o 14 anos não é uma data, mas ajuda a gente a achar a data. Porque 1881 mais 14 vai dar 1895. Então, quando ele tinha 14 anos, em 1895, ele já era considerado um grande pintor. Pois bem, agora que vem o desafio. Uma vez que a gente tem as datas e as informações principais, os professores de história gostam muito de organizar as informações. Quando eu conto a biografia, ela pode estar na ordem que eu quiser. Quando eu quero organizar isso na sequência em que aconteceu de verdade, eu faço uma linha do tempo. Deve estar aparecendo aí agora na tela a foto da linha do tempo para você ver. Pois bem, na linha do tempo é importante você lembrar que a data vai ficar sempre na parte de baixo e a informação principal vai ficar na parte de cima. Pausa o vídeo, tenta fazer uma linha do tempo no modelo da que eu mostrei para você, tá? Agora que você já terminou de fazer a sua linha do tempo, ela tinha que ficar desse jeito aqui. Perfeito. Bom, você já conseguiu ler uma biografia de um pintor muito importante e você já conseguiu fazer a linha do tempo da vida dele. Eu acho que agora a próxima atividade que você pode fazer para você me entregar quando a gente voltar às aulas, essa não tem como ser por e-mail porque eu preciso ver a sua letra, o seu jeito de escrever. Mas eu gostaria que você me contasse um pouco da sua vida. Que você me contasse quando você nasceu, que você me contasse o lugar onde você mora e como você começou a morar nesse lugar. Que você me falasse um pouco de coisas que você gosta de fazer, de lembranças boas, como uma viagem ou um presente inesquecível. Eu queria que você me contasse um pouco sobre como você chegou aqui no SED 7 e o que você acha da escola. E não tem problema se você sabe pouca coisa. Me conta o que você souber, tá?
E por último, você vai terminar a história da sua vida, a sua autobiografia, falando assim: ah, eu estou aqui no dia de hoje, 31 de março, é o dia que eu estou fazendo o vídeo, mas pode ser algum dia de abril, contando a minha história. Depois, você vai pegar pelo menos 5 datas da sua autobiografia, vai colocá-las junto com as informações e depois vai fazer uma linha do tempo. Se você quiser fazer mais que 5 datas, ótimo, eu vou adorar ler quando você me entregar. Mas eu quero que o seu texto tenha pelo menos 5 datas, tá? Muito obrigado, pessoal. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a minha autobiografia. E a gente também vai estudar um pouco sobre ela e pensar sobre a história da nossa família. Um grande abraço, hein?